A complexibilidade e a gravidade do problema com a imigração exigem múltiplas ações, coordenação política afinada entre os 28 países do bloco europeu e, claro, muito dinheiro. Assim, a solução não é nada fácil e esse problema acaba ocasionando múltiplas visões entre as pessoas sobre o assunto. Vamos ver a opinião de algumas pessoas. A Europa, que tem a maior parte dos seus países católicos, protestantes, receberem imigrantes, por exemplo, muçulmanos, correndo o risco de colocar em seus territórios extremistas do Estado Islâmico que acaba acarretando prejuízos para a sua população economicamente e culturalmente. Eu não acho adequado, porque pela quantidade de pessoas que estão entrando na Europa, né, com o tempo eles podem impor a cultura deles, né, isso gerando bastante conflitos. Então não acho adequado. Até que ponto a Europa tem se preocupado mais com a questão econômica e menos com a questão humanitária? Bem, eu acho que tem se preocupado mais com a questão econômica a partir do momento em que eles estão impedindo que os imigrantes cheguem até a região da Europa. A gente pode ver que ultimamente várias pessoas estão tentando fazer imigração através de navios, de barcos. Recentemente até nós vimos a foto daquele bebê que morreu na praia. Mas acontece que como o volume é muito grande de imigrantes, então a Europa não está atendendo às normas do Tratado de Imigração, em que diz que o país aonde a pessoa chegar pedindo socorro, que o país tem que acolher. Então eles querem fazer umas cotas, querem fazer umas divisões de área, um percentual, uma quantidade de certa pessoas para que cada localidade aceite um quantitativo e com isso eles estão fechando as fronteiras. Então eu acho que eles não estão se importando realmente com a humanidade, com as pessoas, com a situação daqueles refugiados. Eles estão preocupados sim com o inchaço da população que vai acontecer dentro do país deles, de cada localidade, e daí eles estão usando mecanismo para que essas pessoas não consigam adentrar nas regiões, fechando as fronteiras, impedindo o acesso. Então eles não estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados sim com a superlotação da população naquela região. Outras pessoas, como formandos ou especialistas na área, têm uma visão mais aprofundada sobre o assunto, trazendo mais informações sobre a situação de crise migratória que acontece na Europa. Estamos aqui com uma estudante de medicina, que a gente vai conversar um pouco sobre a situação na Europa em relação aos refugiados. Qual o papel da União Europeia nesse conflito que coloca o Oriente e o Ocidente mais uma vez frente a frente? Bem, Henrique, a União Europeia ela representa todos os seus membros, então com isso ela tem uma importância bem significativa no diálogo com esses refugiados, os países em que eles são oriundos. E a Europa tem essa maior importância do que os outros continentes pela proximidade tanto geográfica quanto histórico-cultural com o continente africano e com o Oriente Médio. Um grande desafio da Europa é criar centros de acolhimento na África e no Oriente Médio, para conseguir dar conta de todos os pedidos de asilo. Ela está sendo reprovada pela Anistia Internacional e o Estado dos Direitos Humanos no mundo, por relatar casos de discriminação, abuso e violência para com os refugiados. De acordo com a política dos direitos humanos, esses fatos só evidenciam a falta de capacidade do sistema internacional de lidar com os deslocamentos em massa e crises humanitárias. Até que ponto você acha que os grupos extremistas de direita dentro de países como Inglaterra, França, Alemanha estão lutando para convencer a população que esses imigrantes trazem problemas culturais, raciais e religiosos para dentro desses países?
Bem, esse choque de duas culturas diferentes sempre é complexo e, na maioria das vezes, gera essas respostas mais incisivas de algum ou de ambos os lados, né? Então, especificamente sobre a dinâmica dos refugiados, você tem muitos refugiados que não estão acostumados com o padrão de vida europeu, obviamente, e com a cultura europeia, que carregam muitos valores islâmicos, por exemplo, que entram muito em conflito com uma certa forma de conservadorismo que a gente tem no continente europeu em decorrência do desenvolvimento histórico daquela região. Então, apesar de você ter sim movimentos extremistas de direita querendo diminuir o influxo dos refugiados para os países deles, a gente também não pode deixar de entender o lado dessas pessoas que vivem na Europa e estão entrando em contato com aspectos culturais que para eles são, de certa forma, nocivos. Até que ponto vai alguém com essa parte mais rica ter fechado os olhos e virado as costas para o que está havendo na África e na Síria, deixando que chegue a proporções catastróficas e a situação desses imigrantes? É uma pergunta bem complexa também, porque apesar dos países do continente europeu terem usufruído tanto da população dos países dos refugiados quanto dos seus recursos naturais no decorrer principalmente do século XIX e do século XX, a população agora do século XXI, apesar de ser descendente desses exploradores, não é meio tênue essa linha de até que ponto eles têm que arcar com alguma responsabilidade. Então, apesar de haver essa questão da ajuda humanitária, os países também têm que prezar pela sua própria autonomia, pela sua própria situação econômica, em questão se eles vão ter condições mesmo de ajudar esses refugiados e não prejudicar a própria população deles. Então, é uma coisa bem delicada, cada um tem que analisar o que é possível fazer para ajudar essas pessoas, mas você também não pode abrir mão de certos recursos e certos valores do seu país em detrimento dos refugiados apenas. Analisando de modo menos humanista, a entrada de tantos imigrantes na Europa poderia atingir de certa forma a economia desses países. O fato é que as decisões do bloco econômico de aceitar ou não os refugiados geram conflitos. Muitas são as indagações a respeito desse assunto, pois países como a Grécia que perpassam uma crise econômica não têm condições de acomodar, dar emprego, moradia e assistência a milhares de refugiados. E também existe o grande problema de divergência cultural. Estamos aqui com o professor Rômulo, ele vai responder uma pergunta para a gente. A Europa está oferecendo abrigo adequado aos refugiados? Eles estão sendo bem tratados pelos europeus? Existe a questão do racismo? Existe a questão étnica? Eles também estão certos por isso? Bem, com relação ao tratamento dos países europeus, acho que a resposta que eu poderia dar para vocês é que depende. Depende de cada país. Tem país que aceita um pouco mais fácil, recebe de forma melhor esses imigrantes, tem país que não recebe tão bem assim. Essa questão de receber bem ou não depende de vários fatores. Por exemplo, você citou na pergunta também, existe a questão do racismo? Sim. Na minha visão, um dos motivos principais para a questão do racismo é justamente a associação entre a religião e as práticas terroristas, dado que boa parte dos refugiados tem uma religião, são da religião islâmica, né? E aí a gente tende, assim, de um modo geral, a associar o islamismo ao terrorismo, o que configura, ao meu ver, um ato de racismo. Às vezes indireto, às vezes não proposital, mas acontece. Então, assim, sobre esses refugiados que saem desses países, por exemplo, a Síria, que tem conflitos militares praticamente espalhados por todo o país, em busca de uma vida melhor, eles, ao meu ver, assim, na maioria das vezes são mal vistos, pelo menos na minha visão, na maioria dos países. Por quê? Acho que o primeiro motivo que eu apontaria foi essa questão da religião. 2, houve um crescimento significativo de imigrantes ilegais, porque existe uma associação com refugiados, que é uma associação de certa forma internacional que qualifica a pessoa como refugiado, então ela tem um passe legal a ir para outro país. O problema é, o país que ela está indo não necessariamente precisa
aderir isso. Então existem políticas, existem práticas, depende até da população local. A própria população local pode ter algum tipo de parte dos países tem tradição católica, protestante, e estão recebendo pessoas de características completamente diferentes, costumes diferentes, vivências diferentes, que se vestem de forma diferente. Então isso tudo é muito complicado de lidar. Motivos específicos do terrorismo, que tem a ver com a religião, mas a gente não pode garantir que todo Islã é um terrorista. Todas essas indagações deixam uma pergunta: qual é a solução para essas crises e como conter um número elevado de pessoas deslocadas? De fato, a solução do problema deve ser iniciada pelos países desses refugiados, a fim de combater pela raiz o que causa a imigração. É muito difícil para um país controlar o fluxo enorme de refugiados que chegam e também atendê-los do ponto de vista humano. Mas também não se pode esquecer que estamos falando de vidas de muitas famílias, que muitas das vezes só procuram um lugar melhor para viver.